Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre DNS. Bom pessoal, então para quem não sabe, DNS ou Domain Name System é um dos protocolos mais utilizados na internet. O objetivo dele é traduzir os endereços IPs em nomes que são mais fáceis para a gente entender. O que isso significa basicamente? Tudo que a gente acessa na internet hoje, tudo que está publicado, digamos assim, na internet, ele tem um endereço IP. Então, quando a gente acessa um website, quando a gente acessa um servidor de e-mails, nós estamos acessando um endereço IP. Agora, é muito difícil para a gente, nós seres humanos normais, decorarmos aí o endereço IP de cada site, por exemplo, que a gente for acessar na internet. Então, ao invés disso, a gente vai digitar lá microsoft.com, huawei.com, hardwaremagazine.com.br e assim por diante. E quem que faz essa tradução do que nós estamos digitando para o endereço IP de onde está hospedado aquele site, aquele serviço? É o DNS, o Domain Name System. E esse DNS ele é um banco de dados distribuído. Então existem muitos servidores de DNS ao redor do mundo. E esse banco de dados, além de ele ser distribuído, ele também trabalha de forma hierárquica. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo, o hardwaremagazine.com.br. Ele simplesmente não é um endereço que você joga lá e ele aparece. Existe uma hierarquia, existe uma organização no DNS para que nós possamos encontrar os endereços de forma mais fácil e, obviamente, para organizar, porque nós temos uma quantidade enorme de endereços aí na internet. Então, como ele é hierárquico, obviamente ele tem um topo, ele tem o que a gente chama de root, que é representado por um ponto. Existem 13 servidores root no mundo. Obviamente esses 13 servidores eles são, como eu posso dizer, eles são replicados, eles têm um monte aí de cópias, vamos dizer assim, de backup e etc. Centenas deles, aliás, mas enfim, eles são os servidores root, É onde começa a pesquisa quando a gente está buscando um website. E logo abaixo deles nós temos os Top Level Domains, ou TLDs. Essa lista completa aí de Top Level Domains, ela pode ser vista aqui no endereço da iana.org, Na verdade, são centenas desses caras, Obviamente, a gente está mais acostumado com o .com, que seriam usados aí para sites comerciais. Aí tem o .org para empresas sem fins lucrativos, o .mil, que são sites militares, o .edu, que são os sites para educação e assim por diante. Agora, além disso, nós temos um outro cara chamado Country Code Top Level Domains, que basicamente também são top level, também é um domínio de topo, mas que ele indica em qual país que aquele domínio está registrado. Então é muito comum, por exemplo, você acessar um site aqui no Brasil que tem um .br no final, como hardwaremagazine.com.br. Então, BR ele indica que é um site brasileiro. .fr, que esse site está atrelado a um domínio na França, o JP no Japão, o .ru na Rússia e assim por diante. Nesse mesmo endereço, que está aí do lado, você pode ver tanto os Top Level Domains quanto os Country Code Top Level Domains. E aí, para dar exemplo de como que uma coisa, um endereço completo funciona, eu vou dar um exemplo do próprio Hardware Magazine. E aí o que a gente está vendo nesse exemplo? É o que a gente chama de FQDN, ou Fully Qualified Domain Name. Nome de domínio completamente qualificado ou nome de domínio absoluto. Por quê? Ali embaixo, no exemplo, você está vendo www.hardwaremagazine.com.br. E o que isso significa? Como eu tinha dito, o DNS ele é hierárquico. Então, por exemplo, o root ele pode saber, por exemplo, onde está o servidor BR. Mas o root, por exemplo, ele não sabe, muitas vezes ele não vai saber indicar para você onde que está o Hardware Magazine.
Então, ao invés disso, ele fala, olha, o BR sabe onde está esse .com responsável pelo Hardware Magazine. Tá? Mesmo assim, eu não tenho um nome completo. Porque mesmo abaixo do Hardware Magazine, eu posso ter... porque eu posso ter outros nomes, eu posso ter outros servidores abaixo do Hardware Magazine. Então eu posso ter www.hardwaremagazine.com.br, eu posso ter mail.hardwaremagazine.com.br e assim por diante. Quando eu falo FQDN, eu dou o nome inteiro dele. Então, inclusive o que está abaixo do Hardware Magazine, se tivesse, por exemplo, alguma coisa abaixo do www, eu também poderia citar para ter o nome completo. No meu caso aqui, eu vou até o www, eu não tenho nada abaixo dele. Então, o meu FQDN, aí, no caso aí, da página web, tá, seria www.hardwaremagazine.com.br. Tá? E lembrando que, assim, tudo que está abaixo do hardwaremagazine.com, do Hardware Magazine, aliás, né, seria, digamos assim, a minha zona. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que está abaixo do Hardware Magazine. Então, eu criei, por exemplo, o www e o mail. Tá? Isso não é responsabilidade lá do root. Então, é por isso que por isso que eu tenho essa questão aí do FQDN, porque para eu localizar exatamente onde está um servidor rodando um serviço, eu preciso colocar o nome inteiro aí do domínio, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho sobre como é que é feito essas buscas, né? Como é que o seu computador ele acessa um determinado domínio. Então, vamos fazer de conta aí que esse computador aí que a gente vai chamar de resolver, esse resolver, tá, pessoal, a grosso modo é um programa que já está embarcado em qualquer sistema operacional, seja Windows ou seja Linux, para startar essa busca, né, essa tradução, tá bom? Então, esse resolver, vamos supor, é o nosso computador aí. Na pesquisa recursiva, o que vai acontecer, tá? Na hora que você digitar ali no seu computador, né, no nosso computador chamado ali que a gente está chamando de resolver, www.hardwaremagazine.com, você vai digitar, ele não vai saber quem é, então ele vai perguntar aonde está, qual que é o endereço do Hardware Magazine para um servidor local, tá? Que aí eu tenho um servidor interno, um servidor que pode estar na minha rede, e esse servidor então ele vai pegar essa sua requisição e vai mandar para o root, para aquele ponto lá, lembra que eu falei que é a parte mais alta aí da minha hierarquia. E ele vai falar, bom, esse cara aqui, na verdade, ele pertence ao .br, então dá uma olhada no .br, que está nesse endereço aqui. Aí eu vou pegar essa informação, vou perguntar lá no servidor de nome .br, quem que é esse cara? Ele vai falar, olha, às vezes não necessariamente ele vai saber, talvez ele esteja ainda em um outro servidor, ele vai te dar os caminhos para você chegar nesse .com, e esse .com vai falar, tá bom, eu conheço esse cara, esse Hardware Magazine, realmente ele está aqui, ele vai passar o endereço, o IP desse cara, e o servidor de nome, então, Hardware Magazine, onde eu estou, vai passar todas as informações para esse servidor local. Esse servidor local, então, ele vai guardar tudo isso num cache, vai guardar na memória dele, e vai responder aqui para nós, para o nosso resolver. A próxima vez em que o meu computador ou qualquer outro computador nessa rede que esteja utilizando esse servidor local como servidor de DNS perguntar o endereço do Hardware Magazine, ele não vai precisar fazer toda essa pesquisa novamente. Por quê? Porque já está no cachê de memória dele. Então ele vai entregar aí a resposta bem mais rápida. E como que funciona a pesquisa iterativa? A pesquisa iterativa eu já não tenho aquele cara no meio do caminho. O resolver ele vai direto na internet, né, perguntar aonde que eu acho o hardwaremagazine.com.br. E aí ele vai fazer um caminho similar. Né? Ele vai estar na internet, ele vai acessar o servidor root, vai perguntar, olha, onde que está esse cara? Né? Esse meu resolver ele pode ser um servidor também, pode ser um computador que está acessando direto a internet, e esse servidor root então vai responder para ele da mesma forma que ele responderia da outra forma, só que vai direto para o resolver. O resolver vai perguntar de novo aqui para o cara, para o .br, para esse servidor de nome, né?
que vai responder para ele que, olha, esse cara deve estar aqui nesse .com. Aí ele vai buscar informação no .com, que vai responder para ele, ok, você deve procurar esse servidor de nome aqui, Hardware Magazine. Ele está aqui, tá, nesse servidor de nome. Então, um dos nomes que ele tem dentro dele é Hardware Magazine. Então, Hardware Magazine vai responder, olha, estou aqui. E aí, a partir desse momento, esse resolver ele não vai precisar mais ficar perguntando toda hora, né, se ele for acessar de novo o site hardwaremagazine.com.br, ele não vai precisar fazer a mesma pergunta de novo, porque ele já tem essa informação na sua memória, no seu cache de memória. Bom, esse assunto ele é um pouco mais comprido do que isso, tá? Então a gente dividiu aqui essa aula em mais de uma parte. Vamos finalizando aqui essa primeira parte aqui da aula sobre DNS. E é isso aí, galera. Então, para você que está acessando aí, está gostando do canal, siga a gente aí nas nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever, tá bom? Deixe o seu like aí, deixe a sua dúvida, caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe seu elogio, deixe suas críticas aí. E é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.